Olá, irmãos, bom dia a todos vocês novamente. As crianças que estão aqui, desejarem, seus pais também assim quiserem, pode acompanhar a tia Gabi que está ali, mais alguém, estão ali na porta, vão receber seus filhos, suas crianças. Tragam e convidem os amiguinhos dos seus filhos, de suas crianças também para a igreja. Acho que é legal fazer isso e seus filhos poderão ajudar as outras crianças a conhecer o Evangelho, que é isso que faz o mundo ser diferente, é isso que transforma nossas vidas. Bom, hoje nós começamos uma nova série, uma série em Eclesiastes, onde a gente vai discutir um pouco sobre algumas questões que ainda a gente não tem respostas. E Salomão, provavelmente o escritor de Eclesiastes, vai deixar isso muito claro para nós. Nós passaremos mais ou menos uns 8 domingos aprendendo sobre o livro de Eclesiastes em série expositiva e depois a gente vai para uma série chamada de Transformando ou Fazendo a Nossa Casa um Lar e depois nós vamos para a série de Natal e acabou o ano, falta um pouco mais de 90 dias para acabar o ano. Estamos na metade de setembro e hoje gostaria que vocês, junto comigo, abrissem a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. O nome da nossa série chama-se Debaixo do Sol e hoje o tema é Em Busca de Sentido. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governavam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nós te rendemos graças e curvamos o nosso coração porque em nossas vidas existem alguns buracos que são só preenchidos com a Tua palavra, que é o Teu próprio Filho, que por meio do Teu Santo Espírito hoje vive em nós. Ajuda a gente a compreender a vida, como ela é de fato, e perceber que há oportunidade de alegria
mesmo a entendendo de fato, ou até mesmo a não a entendendo. Nos ajude, Senhor, com sinceridade. Abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Fale conosco, para que saiamos daqui transformados, diferente do jeito que a gente entrou. No nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, o livro preferido de Machado de Assis. Machado de Assis diziam os historiadores, o livro de Eclesiastes em sua cabeceira. Volta e meia ele lia o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, como a gente vê, é um livro que conta um pouco sobre os dessentimentos. Vivemos na era dos dessentimentos, vivemos na era da crise da razão. E Eclesiastes resolve contar pra gente que a vida não é um mar de rosas. Nada de novo debaixo do sol, isso não é novidade para vocês. É interessante se a gente voltar no tempo e, aliás, se os ancestrais nossos pudessem vir ao tempo nosso e perguntar pra gente, e aí, você descobriu a resposta para a vida? Se os neandertais, se eles existiram de fato, viessem e perguntassem para nós, e aí, resolveu a questão que a gente tinha lá atrás? Resolveram o buraco do nosso coração? O que tem de novo então? Tecnologia, mas responde o nosso anseio. Que respostas daríamos a essas pessoas, aos primeiros homens? Que resposta daríamos a Adão e Eva? E a gente falaria para ele, Adão e Eva, desculpa, não há nada novo debaixo do sol. Não temos respostas ainda. Salomão provavelmente é o escritor. Não chega a uma definição que realmente é ele, porque a linguagem do livro de Eclesiastes é uma linguagem persa, não é uma linguagem aramaica ou hebraica, mas sim persa. Ele começa a dizer, e aí diferente de Provérbios, diferente de Cantares, que onde ele menciona que era Salomão que estava escrevendo, ele diz o mestre, o grande mestre, o pregador, chama de Correlete em hebraico, chamado filho de Davi. Então supõe-se que seja Salomão. É uma convenção, não há uma prova escriturística e uma narrativa histórica que comprove que Salomão realmente seja o escritor. Então, convenciona-se que sim, é Salomão o escritor do livro chamado Eclesiastes, que significa sabedoria. Bom, o período escrito disso era na época de Aristóteles, finzinho de Aristóteles, começando o Império Greco-Romano, o período helenístico, que duraria até pós-Cristo. Na época em que Aristóteles estava falando sobre que poderia sim ter felicidade na vida. Um movimento naquela época que estava sendo difundido era o epicurismo. O epicurismo se ensinava que a gente poderia ser feliz se a gente pudesse se entregar às paixões e aí a gente encontraria a felicidade. Bom, Eclesiastes vai dizer que não. É uma narrativa contrária àquilo que a filosofia romana, grega na época, estava sendo espalhado para o mundo. E Eclesiastes vai começar o seu livro parecido com o álbum da Olivia Rodrigo chamado Soar, que é um álbum de músicas tristes, decepcionantes, porque ela sofreu com a perda do seu namorado, e aí ela perde o seu namorado, perde a sua amiga, e aí todo aquele álbum dela, que ela supera a Taylor Swift, e agora ela já está apaixonada de novo. Ela está apaixonada de novo e a vida volta, enfim. Então ela escreveu um álbum só sobre tristezas, mas ela diz numa entrevista, por que ela escreveu esse álbum sobre tristeza? Ela falou, não, porque eu ainda acredito que há a possibilidade de uma alegria no meio disso tudo. Salomão já estava escrevendo isso. É interessante que ela só tem 18 anos. Mas ok, ela não está errada também. Vamos lá, vai. Vamos ser humilde, vai. Ok, pô, quem que é essa menina? Uma garotinha que está escrevendo sobre isso. Mas se a gente for olhar, é verdade. Não é de tanta fantasia assim. É verdade que ela escreve. Mas só que ela não fala como a gente pode sair dessa. Salomão, nesse capítulo que a gente leu, também não fala como a gente sai dessa. Salomão termina dizendo o seguinte: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Não tem uma solução aparente aqui. Só que, para que a gente possa compreender a Bíblia, um versículo explica o outro versículo. E é essa a nossa conversa de hoje, em busca de sentido na vida.
como nós podemos entender Eclesiastes e a Eclesiastes responder para a gente aquilo que a gente tanto busca, que é sentido. É isso que você busca. Bom, primeiro, a gente precisa entender quem é a gente, quem é um homem. Por que a gente busca esse tipo de sentido? Segundo, a gente precisa perguntar por que a gente quer tanto sentido. Se Salomão está dizendo que nada faz sentido. Olha o verso 3. No verso 2, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande utilidade. O que ele está falando aqui? Nada faz sentido. Nada faz sentido. Por que nós queremos sentido para as coisas? Quem é o homem? Quem somos nós? Por que a gente deseja sentido? Por que a gente perde o sentido? Por que a gente o perde? Então, qual é o sentido? O que é o sentido? E, por fim, como o Evangelho responde a essa questão dessa busca por sentido na vida? Bom, vamos lá. Primeiro, o homem. Quem é o homem? Quem é você? Quem você é? Quem você é? Quantos são casados aqui? Pergunta. Com quem você está casado? Com quem? Quem é você? Com quem você está casado? Quantos têm pais e mães vivos aqui? Pergunta. Quem são seus pais? Quem são? Filhos? Quem são seus filhos? A pergunta que eu estou dizendo é, quem é o eu do seu filho? Quem é o eu do seu pai? Quem é o eu do seu marido, da sua esposa? Irmãos? Eu tenho um monte, tem 3. Estou rifando. São uma bênção. Quem são elas? Quem são eles? Quem são? Quem você é agora? Quem você é? Quem é o eu seu? Calvino vai dizer o seguinte, que o homem ele é constituído por 3 esferas. Esse é chamado de imago Dei, a imagem de Deus. Gênesis vai dizer que nós somos criados à sua imagem e semelhança, correto? Mas o que significa a sua imagem e semelhança? É a parte física? Não, não é a parte física, graças a Deus. Deus é muito mais bonito que a gente. Mas o que é a imagem e semelhança de Deus? É a perfeita harmonia entre a moral, a razão e a eternidade. Moral, razão, que entra os afetos, e eternidade. Moral, nós entendemos o que é certo e o que é errado. Deus fala para Adão, não coma dessa árvore. Os homens crescem com uma lei moral. Nós entendemos o que é certo e o que é errado. E Romanos 1,16 vai dizer o seguinte, nenhum homem é indesculpável, porque a própria revelação da natureza mostra a glória de Deus. Ou seja, a gente sabe no fundo o que é e o que não é. O problema é que a gente não consegue realizar. É por causa do pecado. Segundo, nós somos também racionais. E Calvino vai dizer, isso é a nossa diferença entre a nossa moral, o nosso entendimento, a nossa razão, os nossos afetos, isso que nos difere de outros animais. Nós não somos tão fortes como os cavalos, mas somos mais inteligentes. Pelo menos eu acho que sou. Só somos mais inteligentes. E com a inteligência, a gente consegue dominar a força de um cavalo. Então Adão e Eva receberam a missão de dominar sobre a humanidade, mas eles não tinham força, mas eles tinham o quê? Razão. E a razão traz o domínio. A razão traz o domínio. O problema é que a gente excede, a gente que acha que por causa da razão a gente pode dominar tudo. E quando a razão entra em crise, a gente vai dizer nada faz sentido. Quando a razão não responde mais. E aí a última parte da esfera da antropologia cristã sobre a criação do homem, eternidade. O homem não tem só o seu conceito moral, não tem só apenas a sua razão, os seus afetos, mas ele tem algo que dentro dele foi constituído para que ele pudesse transcender, para que ele pudesse, então,
ter um contato com o divino e se encher, para que ele não pudesse estar vazio. O que acontece com o pecado? Nós nos tornamos mais eternos, embora sejamos. Nós somos finitos infinitos. Finito infinito. É isso que Søren Kierkegaard vai dizer, que nós somos uma síntese. O infinito e o finito juntos. A nossa alma viverá para todos sempre. Agora, bem pentecostal. Amém, igreja? Né? Se você acredita na salvação, você é um homem eterno, mas finito em sua forma de ser. É isso que Paulo vai explicar aos coríntios. Por isso, não desanimamos, 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, exteriormente a gente está ruim. Eu estou mal, eu não consigo levantar um braço, e tem gente que faz bullying. E tem gente que faz bullying, vira e mexe, tem uma piadazinha. O pessoal não entende. Esses dias, eu abri um parênteses aqui, eu estava servindo lá uma bebida e tal para algumas pessoas, e aí eu peguei, né, como eu não consigo levantar meu braço, eu peguei e coloquei assim, e estava servindo assim, né? Aí eu acho que a pessoa achou que eu era um barista, alguma coisa. Nossa, até a forma de você servir é estranha, ou é fresco. Aí eu falei, não, é que eu não consigo levantar meu braço. Enfim, mas nós somos, e nós desgastamos porque nós somos finitos. O nosso corpo é frágil, e o Patrick falou isso, que a nossa vida é frágil, os nossos dias, nós precisamos aprender a contá-los. Nós somos frágeis, a nossa saúde não vai durar para sempre, e aí eu pergunto para vocês, por que vocês não estão vivendo? Sai para viver. Esse é o convite de Eclesiastes. A vida é frágil, passa rápido. Sério que você vai ficar sentado, mexendo no teu celular o dia todo, enquanto tem outros ganhando e vivendo, porque você os alimenta com a sua vida virtual. Alguém sempre está ganhando. Viva. Viva. E aí Paulo vai terminar dizendo o seguinte, embora o nosso corpo vai parar de viver, interiormente, ele está falando de outra coisa, interiormente estamos sendo renovados todos os dias. Embora o nosso corpo desfaleça, interiormente nós somos renovados. Nós fomos constituídos homens com um conceito moral, razão e com um conceito de eternidade. Por isso nós entendemos o significado da fé. Nós sempre queremos algo mais, sempre queremos transcender. Nada é suficiente para a gente quer sempre encher o nosso coração com alguma coisa. Esse é o homem, esse é você, racional, conceito de moral e eterno, um finito e infinito. Bom, entendendo quem é o homem, agora a gente começa a entender que a gente começa a querer preencher o nosso coração com muitas coisas. Sabe por quê? Porque Deus colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade. É isso que diz Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, vai dizer o seguinte, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que a gente corre atrás o tempo todo do vento, porque a gente acha que a gente pode se satisfazer essa parte bagunçada da eternidade com coisas que são efêmeras, passageiras. Então, ok. Na época antes do pecado, todas essas, o conceito moral, o que é eterno, a nossa razão vivia em perfeita harmonia. Porém, o pecado arrancou isso de nós. Arrancou isso de nós e fez com que a gente perdesse todo o sentido. Ali a gente tinha sentido, ali a gente tinha propósito, ali a gente não estava em crise, ali a nossa razão dizia ok, ali a nossa emoção não era uma montanha russa, ali a nossa eternidade estava satisfeita. Faz sentido? O pecado arrancou e bagunçou tudo isso. Ao ponto de que aquilo que é racional, a gente transforma isso em irracional. Aquilo que é irracional, a gente transforma em irracional. A nossa fé, a gente tenta explicar pela razão. As coisas e os eventos da vida, a gente tenta explicar pela nossa razão. A gente não consegue. A gente inaugura o dessentimento em nossa vida. A gente perde o sentido.
Aí você não consegue explicar o porquê fulano morreu, você não consegue explicar por que você está doente, você não consegue explicar por que você perdeu o emprego, você não consegue explicar por que você perdeu a pessoa que você ama, você não consegue explicar. E você tenta buscar explicações, 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 explicações. E aí Salomão vai dizer, nada faz sentido. Esse é o fracasso da razão. É isso que Salomão diz, ele diz o seguinte, eu apliquei a minha sabedoria e vi que não consegui chegar a lugar nenhum. Fracasso da razão. A razão fracassa quando a fé falha. A razão fracassa. A razão fracassa. Entender, então, quem somos, faz agora a gente compreender por que a gente quer tanto sentido em nossa vida. Porque a gente olha para a vida e a gente percebe que tudo é inútil. Na revista Almeida atualizada, na Bíblia, diz que isso chama-se vaidade. Não confundam vaidade com a parte estética do cuidado das pessoas, embora também seja uma parte da vaidade, ok? Ah, que pessoa vaidosa. As pessoas usam isso, mas parece que banalizam essa palavra. Vaidade significa vazio. Veja que ninguém, quando você fala que pessoa vaidosa, você não está falando que pessoa vazia, nem sempre você está falando isso. Você está falando que ela se cuida, que ela faz isso, que ela faz isso, que ela faz aquilo, que ela faz aquilo. Não. Aqui o significado, e sempre será o significado de vaidade, será o significado de vazio, que vem da palavra latina chamado vanitas, vazio. E aí é a mesma coisa que inutilidade nessa versão que nós lemos, que a vida é vazia, que ela é inútil. Salomão, ele está dizendo que depois que a gente perde o sentido, por causa do pecado, tudo entra em desequilíbrio, a vida passa a ser um vapor, é isso que ele está dizendo. A vida fica chata porque ela é repetitiva. Aí ele vai dizer isso, olha, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ele está falando que a vida é repetida, que os ciclos se repetem. Ele continua dizendo, o sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao seu lugar e levanta, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Ele está dizendo, repete, não é novo, perde-se o sabor. Quando a gente deixa o entendimento do sentido da vida de lado, e o pecado arrancou o sentido de nossas vidas. E Salomão está abrindo o coração e dizendo, essa vida não faz sentido, porque ele está falando da perspectiva nossa de um pecador. Nada faz sentido. A vida é cíclica, a vida é curta, a vida é repetida. Não existe nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Aquilo que você comete, seu pai cometeu, sua mãe cometeu, seu avô cometeu. Se você voltar lá para trás, se o pessoal vier para cá, tudo igual, tudo igual. Por que a gente perde esse sentido? Por que a gente perde ele? Porque a gente gosta de usar a razão para explicar aquilo que não é racional. A gente usa a razão para explicar aquilo que é eterno, aquilo que é transcendente. E aí é o grande fracasso nosso. Nós queremos sentido, eu volto no segundo, porque isso nos identifica, isso nos dá propósito, então tem a ver com identidade, isso faz você ser você. E cuidado, o seu emprego não é o que você é, o seu trabalho não é o que você é mais do que isso. O emprego não diz o que você é, não diz o que você é. A sua família não diz o que você é. Você acha que o sentido da vida é procriar, você acha que o sentido da vida é trabalhar, você acha que o sentido da vida... Não, esse não é o sentido da vida. Mas por que você deseja tanto sentido? Porque o sentido lhe confere identidade. Sem sentido, sua identidade está fragmentada. Com sentido, você entende quem você é. Sem sentido, você está fragmentado. Por isso a gente deseja tanto esse sentido. Nós perdemos o sentido porque nós usamos a razão. Uma vez que nós pecamos, não há mais harmonia entre aquilo que é racional, aquilo que é moral e aquilo que é eterno. Não há mais harmonia. A gente perdeu tudo isso. A dança da harmonia acabou por causa do pecado. Daí, como eu vou explicar aquilo que é eterno? Usando a minha razão. Então eu aposto. Então toda aquela ansiedade minha, aquele meu desejo, na verdade é uma busca por sentido.
E aí eu só percebo quando eu perco. Eu coloquei toda a minha expectativa no meu carro quebrou, eu estou frustrado e eu acho que não tem mais conserto. O meu carro não, o meu coração. Jura? Mas é assim que a gente faz. A gente quer transcender um tempo todo e por causa do pecado nós nos tornamos racionalistas, materialistas. Nós criamos um Deus para poder eternizar. O que é uma foto, se não uma vontade de eternizar um momento? O que é uma filmagem, se não a vontade de eternizar aquele momento? Veja que a gente busca eternidade o tempo todo, inconsciente ou consciente. A gente sabe que isso aqui não faz sentido, então a gente quer transcender, a gente quer algo mais. Só que, por causa do pecado, nós começamos a usar a razão para todas as coisas, numa vontade de dominar todas as coisas externas da vida, inclusive Deus, inconsciente ou consciente. Bom, chega um momento que a razão falha. Chega um momento que você trabalha, a hora que você vai falar assim, tipo, agora eu vou receber todo o resultado do meu trabalho, não recebo. Frustra. Quebra. Machuca. Aí você fica perguntando, mas o que eu fiz de errado? Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho de fazer? O que eu tenho de fazer? Veja que o sentido tem a ver com sua identidade. Com sentido, você sabe quem você é. Sem sentido, você não sabe quem você é. O problema é que a gente bota o sentido nas coisas materiais, passageiras, efêmeras. E Deus está dizendo, não faça isso. Não use a razão para tentar transcender. Não usem a razão, não usem os seus esforços, não usem as coisas materiais, não usem as coisas passageiras. Não adianta você estudar, saber para poder tentar dominar tudo e preencher o seu vazio, porque isso é correr atrás do vento. Ele está dizendo que você não tem que estudar? Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo que não é para você usar a sua razão para tentar preencher o vazio do seu coração. Não use a razão para isso. Não seja racionalista, que isso vai te levar a ser materialista. E sendo materialista, você se tornar apegado. O desapego fica difícil. E quando o desapego fica difícil, nós entendemos que criamos um ídolo. E quando nós criamos um ídolo, nós já entendemos que não estamos adorando a Deus. Olha o ciclo. Nós perdemos todo o sentido porque nós começamos a apostar em todas as coisas, em cavalos errados. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso com a gente. Então a gente olha para o mundo, ao invés do mundo, da gente compreender que o mundo nos serve, que é a bênção de Deus, a gente olha para o mundo e todas as criações, a gente acha que aquilo lá é Deus. A família, que deve nos abençoar, a gente viver e conviver em paz, a gente transforma isso em Deus. A gente erra nisso. E aí a gente fracassa. E aí a gente perde todo o sentido. Ficamos totalmente fragmentados. Bom, qual é o sentido da vida então? Lembra? Eu falei quem é um homem, ok? Quem nós somos, quem você é. Eu falei o porquê nós queremos tanto sentido, que tem a ver com identidade, porque nós perdemos sentidos, porque nós usamos a razão, nos tornamos racionalistas para tentar transcender. Quarto, qual o sentido da vida? O sentido da vida é a transcendência, o contato com a eternidade. E quando nós obtemos esse contato, nós entendemos o nosso propósito. Nós entendemos quem nós somos. O sentido da vida é Deus. O sentido da vida é uma busca infinita por Deus. Ah, mas eu não tenho essa consciência. Meu amigo não tem essa consciência, mas é Deus. Porque ele está procurando o quê? Satisfação. Todo homem procura o quê? Segurança, satisfação, alegria, identidade. Sempre está procurando isso. Sempre está procurando. Quem é que pode promover isso? Teu carro? Não, ele vai quebrar. O teu corpo? Não, ele vai falhar. As pessoas? Elas falharão. Morrerão antes de você, ou você morrerá antes dela.
Quem pode preencher essa busca? Deus. O que traz significado para a sua vida, o que torna você ser você, que é aquilo que vocês eram na primeira, quando Deus formou em Adão, é o segundo Adão. Ele recupera a imagem quebrada dentro do nosso coração. Ele traz sentido à nossa vida. A gente cansa, a gente desanima, a gente quer chutar o pau da barraca e deixar tudo, porque a gente acha essa vida horrível, um fardo. É porque tem outros deuses na jogada. É porque a gente está procurando eternidade em outras coisas. E aí, quando você não encontra, você se decepciona. Quando nada responde o porquê que você teve aquela doença, por que fulano morreu, por que ciclano adoeceu, por que meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus pais, o mundo, o governo, a política. Quando nada traz resposta ao seu coração, você está percebendo que você está procurando eternidade em outras coisas. Por isso, Nietzsche está correto que uma vida sem Deus é uma vida nihilista. Só que ele fala que Deus não existe. Mas mesmo o nihilismo, mesmo a nulidade da vida, jamais poderá trazer paz ao seu coração. Seu coração continuará ainda inquieto. Negue Deus, seu coração continuará inquieto. Sempre. Sempre. Buscando eternidade em coisas erradas. Aí você desanima. Aí você pede o quê? A morte. Não tem mais chance. Game over. Cansei. Passo para outro. O sentido da vida é esse desejo pela eternidade. Por fim, como o Evangelho responde isso? E a gente termina aqui. Primeiro, Eclesiastes vai terminar que tudo é inútil, tudo é desgosto, tudo é. Veja que no verso 12 ele diz assim: eu fui mestre em Israel, dediquei a investigar e não achei nada. Eu apliquei meu coração ao estudo e não achei nenhuma resposta. Qual é a resposta para esse sentido da vida? Como alcançamos o eterno? Como alcançamos o eterno? Se o eterno é Deus, como alcançamos a eternidade? Se o pecado arrancou de nós essa satisfação ou conceito de eternidade ou eternidade, como você alcança a eternidade? Como? Como? Esse é o nosso último ponto. Como que eu resolvo esse problema todo? Como que eu coloco minha alma em paz? Como que eu paro de achar a vida um eterno desgosto? Como eu paro de escrever um álbum inteiro sobre o sofrimento? Salomão vai dizer isso, e nos outros capítulos a gente vai ver sobre fé e sobre alegria, que é possível nessa vida debaixo do sol viver com fé e alegria. Mas como é que você alcança a eternidade? Se Deus é eterno, você é finito, como você alcança? Já pararam para perguntar? Você não consegue, você não alcança. É a eternidade que te alcança. João 1:1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que era transcendente se tornou imanente. Aquilo que era infinito se tornou finito. Enquanto a gente está tentando buscar Deus, é Deus que não busca. Essa é a beleza do Evangelho e o livramento da religiosidade. João 1, do verso 1 até o verso 3, é a resposta sobre como nós somos alcançados. É na voz passiva, ok? Você não alcança a eternidade, ela que te alcança. Ela se torna uma pessoa a eternidade. Deus, o transcendente, aquilo que os homens buscam, aquilo que todo mundo busca. Aquilo que transcende se torna imanente, se torna do ladinho, pertinho. Enquanto a gente tenta
divinizar com as distrações e com a efemeridade da vida. O sentido é que nos conquista, nós não conquistamos sentido. O conquistar significa apoderar. Apoderados pelo sentido, nós temos a percepção da liberdade e de poder existir e ser desfrutando pela fé de Deus e não da razão materialista. Esse sentido confere vida, restaura a identidade. E por fim, o nome desse sentido e o nome da vida está escrito no Evangelho de João. Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá. Capítulo 1 de João. Termina aqui. Todas as coisas foram por meio. No princípio era aquele que é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Ele é a vida que você procura. Mas fique tranquilo, porque é Ele que te acha. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está o seu coração nesse momento. Está cansado? Está desistindo? Está dizendo que não tem sentido mais a sua vida? Fica tranquilo. Hoje pode ser o começo de uma nova vida. Porque esse sentido que te busca, esse sentido é Jesus Cristo. Enquanto você está buscando nas outras coisas, Ele vem e busca você. Você só precisa de fé. E arrepender. Fé em acreditar que existe sentido, sim. E o nome dele é Jesus Cristo. E é Ele que equilibra a sua razão, a moral, e te promove a eternidade. Aí você vai parar de buscar na família, você vai parar de buscar nas distrações, você vai parar de buscar em outras pessoas, no sucesso, na performance, na fama, no ser conhecido, em algum tipo de amor. Porque esse amor te busca, te enche, te faz uma nova criatura e você se torna uma nova pessoa. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós confessamos que saímos correndo atrás de sentido na vida, mas é fato que o sentido que nos busca é o caminho que vem até nós. Isso traz a nós identidade, a vontade de ser, de existir, de viver. A todos os meus irmãos que estão aqui, cansados, desanimados, desistentes, dizendo que nada faz sentido e ao ponto de deixar a vida de lado e se afogar na angústia, aos afogados, Senhor, aqueles que estão passando por imensas dificuldades, peço que a Tua graça os toque, que o sentido os busque, que a vida os renove, que a beleza capture a imaginação deles, que a satisfação encha o coração vazio, que os ídolos sejam destruídos, desfeitos, que os castelos sejam desmoronados e que ali, sob a rocha, seja erguida uma nova casa, um ser que existe, que vive e se alegra, pois foi encontrado pela satisfação. Um ser que agora entende que é eterno num corpo finito. Um ser que entende que a vida pode ser mais bela do que é, mesmo ela sendo cíclica,
Mas se somos homens satisfeitos, logo somos homens e mulheres alegres, contentes. Satisfaça o coração insatisfeito de todo mundo, daqueles que estão aqui e daqueles que nos ouvem, no nome de Jesus. Quero terminar com uma frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: se você buscou na vida alguma coisa que nunca preencheu o seu coração, neste mundo, a explicação para isso, e nada encheu, é que você nunca foi feito para esse mundo. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Você foi feito para outro mundo, por isso que nada deste mundo te preenche. Se você deseja conversar sobre isso, se você deseja voltar, se você deseja caminhar junto, nós queremos ouvir você. Se você deseja responder a essa mensagem dizendo: estou cansado, mas eu preciso de ajuda, eu preciso ser encontrado por esse sentido, nós queremos caminhar ao seu lado. Fale com a gente, nos procure. Se coloquem de pé.